Essa de Queiroz. A Aia. Este conto de Essa de Queiroz está em domínio público. Era uma vez um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partira a batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha, Linho, que ainda vivia no seu berço dentro das faixas. A lua cheia que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar, quando um dos seus cavaleiros apareceu, com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, trespassado por 7 lanças entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou magnificamente o rei. Chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre, mas, sobretudo, chorou ansiosamente o pai, que assim deixava o filhinho desamparado, no meio de tantos inimigos da sua frágil vida e do reino que seria seu, sem um abraço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temeroso era o seu tio, irmão bastardo do rei, um homem depravado e bravio, consumido de cobiça grosseira, desejando só a realeza com uma horda de rebeldes, à maneira de um lobo que, entre a sua atalaia, espera a presa. Ai! A presa agora era aquela criancinha, rei de Mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço com o seu guizo de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia em outro berço, mas este era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão. O mesmo seio os criara. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo loiro e fino, beijava também, por amor dele, o escravinho, que tinha o cabelo negro e crespo. Os olhos de ambos reluziam como pedras preciosas. Somente o berço de um, magnífico e de marfim entre brocados, e o berço do outro, pobre e de verga. A leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque se um era seu filho, o outro seria seu rei. Nascida aquela casa real, ela tinha a paixão, a religião dos seus senhores. Pertencia, porém, a uma raça que acreditava que a vida na terra continuava no céu. O seu rei amo, de certo, já estaria agora reinando num outro reino, para além das nuvens, abundante também em searas e cidades. O seu cavalo de batalha, as suas armas, os seus pajens tinham subido com ele para as alturas. Os seus vassalos, que foram morrendo, prontamente iriam nesse reino celeste retomar em torno dele a sua vassalagem. E ela, um dia por seu turno, remontaria num raio a habitar o palácio do seu senhor, e a afiar de novo o linho das suas túnicas, e a acender de novo a caçoleta dos seus perfumes. Seria no céu, como fora na terra, e feliz na sua servidão. Todavia também ela tremia pelo seu príncipezinho. Quantas vezes, com ele pendurado no peito, pensava na sua fragilidade, na sua longa infância, nos seus anos lentos que correriam antes que ele fosse ao menos do tamanho de uma espada, e naquele tio cruel, de face mais escura que a noite e coração mais escuro do que a face, faminto do trono e espreitando de cima do seu rochedo entre os alfanjes da sua horda. Pobre príncipezinho de sua alma, com uma ternura maior, o apertava então nos braços. Mas se o seu filho chorava ao lado, era para ele que os seus braços corriam, com um ardor mais feliz. Esse, na sua indigência, nada tinha a recear da vida.
Desgraças, assaltos da sorte má nunca o poderiam deixar mais despido de glórias e bens do mundo do que já estava ali no seu berço, sob o pedaço de linho branco que resguardava a sua nudez. A existência, na verdade, era para ele mais preciosa e digna de ser conservada que a do seu príncipe, porque nenhum dos duros cuidados com ela enegrece a alma dos senhores, roçaria sequer a sua alma livre e simples de escravo, e, como se o amasse mais por aquela humilde ditosa, cobria o seu corpinho gordo de beijos pesados e devoradores, dos beijos que ela fazia ligeiros sobre as mãos do seu príncipe. No entanto, um grande temor enchia o palácio onde agora reinava uma mulher entre mulheres. O bastardo, o homem de rapina que errava no cimo das serras, descera a planície com a sua horda e já através de casas e aldeias felizes ia deixando um sulco de matança e ruínas. As portas da cidade tinham sido seguras com cadeias muito fortes. Nas atalaias ardiam lumes mais altos, mas à defesa faltava disciplina viril. Uma roca não governa com uma espada. Toda a nobreza fiel perecera na grande batalha, e a rainha desventurosa apenas sabia correr a cada instante ao berço do seu filhinho e chorar sobre ele a sua fraqueza de viúva. Só a ama leal parecia segura, como se os braços em que estreitava o seu príncipe fossem muralhas de uma cidadela que nenhuma audácia pôde transpor. Ora, uma noite de silêncio e escuridão, indo ela a adormecer, já despida no seu catre entre os seus dois meninos, adivinhou o mais que sentiu um curto rumor de ferro e de briga, longe, à entrada dos vergéis reais. Embrulhada às pressas num pano, atirando os cabelos para trás, escutou ansiosamente. Na terra areada entre os jasmineiros, corriam passos pesados e rudes. Depois houve um gemido, um corpo tombando molemente sobre lajes como um fardo. Descerrou violentamente a cortina, e além, ao fundo da galeria, avistou homens. Um clarão de lanternas, brilho de armas. Num relance tudo compreendeu. O palácio surpreendido, o bastardo cruel vindo roubar, matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga e, tirando o seu filho do berço servil, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real, que cobriu com um brocado. Bruscamente um homem enorme, de face flamejante, com um manto negro sobre a cota de malha, surgiu à porta da câmara, entre outros que erguiam lanternas. Olhou, correu ao berço de marfim onde os brocados luziam, arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro e, abafando os seus gritos no manto, abalou furiosamente. O príncipe dormia no seu novo berço. A arma ficara imóvel no silêncio e nas trevas. Mas brados de alarme de repente atroaram o palácio. Pelas vidraças perpassou o longo flamejar das tochas. Os pátios ressoavam com o bater das armas, e desgrenhada, quase nua, a rainha invadiu a câmara, entre as aias, gritando pelo seu filho. Ao avistar o berço de marfim, com as roupas desmanchadas, vazio, caiu sobre as lajes num choro, despedaçada. Então, calada, muito lenta, muito pálida, a ama descobriu o pobre berço de verga. O príncipe lá estava, quieto, adormecido, num sonho que o fazia sorrir, lhe iluminava toda a face entre os seus cabelos de ouro. A mãe caiu sobre o berço, com um suspiro, como cai um corpo morto. E nesse instante, um novo clamor abalou a galeria de mármore. Era o capitão das guardas, a sua gente fiel. Nos seus clamores havia, porém, mais tristeza que triunfo. O bastardo morrera, colhido ao fugir entre o palácio e a cidadela, esmagado pela forte legião de arqueiros, sucumbira, ele a 20 da sua horda. O seu corpo lá ficara, com flechas no flanco, numa poça de sangue. Mas, ai, dor sem nome! O corpozinho tenro do príncipe lá ficara também,
envolto num manto, já frio, roxo ainda das mãos ferozes que o tinham esganado. Assim, tumultuosamente, lançavam a nova cruel os homens de armas, quando a rainha, deslumbrada, com lágrimas entre risos, ergueu nos braços para lhes mostrar o príncipe que despertara. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvou? Quem? Lá estava junto do berço de marfim vazio, muda e hirta, aquela que o salvou. Serva sublimamente leal, foi ela que, para conservar a vida ao seu príncipe, mandara para a morte o seu filho. Então, só então, a mãe, ditosa, emergindo da sua alegria estática, abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa e a beijou e lhe chamou irmã do seu coração. E entre aquela multidão que se apertava na galeria, veio uma nova, ardente aclamação, com súplicas de que fosse recompensada magnificamente a serva que salvara o rei e o reino. Mas como? Que bolas de ouro podem pagar um filho? Então, um velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolhesse de entre essas riquezas, que eram as maiores da Índia, todas as que seu desejo apetecesse. A rainha tomou a mão da serva, e sem que sua face de mármore perdesse a rigidez, com um andar de morta, como num sonho, ela assim foi conduzida para a câmara dos tesouros. Senhores, aias, homens de armas, seguiam num respeito tão comovido que apenas se ouvia o roçar das sandálias nas lajes. As espessas portas do tesouro rolaram lentamente, e quando um servo destrancou as janelas, a luz da madrugada já clara e rósea, entrando pelos gradeamentos de ferro, acendeu um maravilhoso e faiscante incêndio de ouro e pedrarias, do chão de rocha até as suas sombrias abóbadas por toda a câmara, reluziam, cintilavam, refulgiam os seus escudos de ouro, as armas machetadas, os montões de diamantes, as pilhas de moedas, os longos fios de pérolas, todas as riquezas daquele reino, acumuladas por 100 reis durante 20 séculos. Um longo lento e maravilhado, passou sobre a turba que emudeceu. Depois houve um silêncio ansioso, e no meio da câmara, envolta na refulgência preciosa, a ama não se movia. Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, tinham-se erguido para aquele céu que, além das grades, se tingia de rosa e ouro. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que estava agora o seu menino. Estava lá, e já o sol se erguia, e era tarde, e o seu menino chorava de certo, e procurava o seu peito. Então a ama sorriu e estendeu a mão. Todos seguiam, sem respirar, aquele lento mover da sua mão aberta. Que joia maravilhosa! Que fio de diamantes! Que punhado de rubis ela ia escolher? A ama estendia a mão, e sobre um escabelo ao lado, entre um molho de armas, agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas e que valia uma província. Agarrou o punhal e, com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu, onde subiam os primeiros raios de sol, encarou a rainha, a multidão, e gritou: Salvei o meu príncipe e agora vou dar de mamar ao meu filho. E cravou o punhal no coração. Fim.